Pronto, tá gravando aqui. Seja bem-vinda, Tati. A gente vai começando então aqui. Vou colocar a apresentação e vou me apresentar um pouco também. Só me confirmem se veio minha apresentação, tudo certinho? Sim, sim, estamos vendo. Pelo menos eu tô vendo. Pronto. Então vamos lá. Bom, eu vou começar então me apresentando, tá? Estava conversando um pouco aqui com a Giovana, né? Conhecendo um pouco ela. Eu formei em 2011, né? Então tem aí 11 anos de formação. Formei pela UNAMA, uma universidade daqui de Belém do Pará, né? De onde eu moro. Na verdade, eu sou de Belém do Pará, mas hoje eu moro em Barcarena, uma cidade cerca de 1 hora de distância aí da capital. Sou gestalt terapeuta, foi a abordagem que eu me apaixonei ali na faculdade, desde então é a abordagem que eu sigo e busco me especializar. Me formei, durante 10 anos eu fui para a área de RH, não me via na clínica. A clínica, para mim, eu achava que ia me demandar muita segurança ali de mim mesma e eu não tinha isso naquele momento, né? Sempre me via como uma pessoa muito insegura. E o RH, ele já me veio na área ali bastante ainda na faculdade, né, com os estágios, e foi a área que eu decidi seguir. Até porque me diziam muito que na clínica não dava para ganhar dinheiro, né? Que quem atuava na clínica, pelo menos há 11 anos atrás, era essa fala até de muitos professores, inclusive, de que quem ia para a clínica, né, não dava para se sustentar só de clínica. A clínica poderia ser aí um extra, né, um adicional, mas você precisava ter a sua primeira renda. E para você ter, né, aí um bom número de clientes, de pacientes, isso ia demandar muitos anos. Então, eu pensei, bom, então já não é uma área que eu quero, né? Vou para RH, que era onde diziam que dava para ganhar dinheiro. Tenho 2 anos e meio, mais ou menos isso, quase 3 anos de clínica, só de clínica, né? Onde eu fiz essa migração total aí para a clínica. Eu migrei, né, do RH para a clínica em março de 2020, tá? Em 2019, eu estava trabalhando numa última empresa, um pouco antes daí da pandemia. Eu pedi demissão em dezembro de 2019. Eu era gerente de RH numa empresa e eu comecei a me questionar muito que tudo, eu fazia de tudo menos psicologia, né? Então eu era responsável por uma equipe, então tinha pessoas da área de departamento pessoal, tinha folha de pagamento, tinha admissão, demissão. Eu tinha uma pessoa que focava na parte de recrutamento, seleção e treinamento, mas eu sentia que eu não fazia psicologia e comecei a me questionar muito em relação a isso. Por que psicologia eu fiz, né, se eu não desenvolvo hoje o trabalho? Então, além dessas questões aí reflexivas que eu tive, eu também estava muito sobrecarregada, insatisfeita com a minha questão financeira. E aí eu comecei a juntar dinheiro, quando bateu essa insatisfação, e guardei ali um dinheiro que dava para viver 6 meses, né, em torno de 4 a 6 meses, tranquilamente, com o mesmo padrão que eu tinha, e pensei, vou pedir demissão, passo 1 mês, 2 meses aí de férias e volto a procurar emprego na área de RH, que era a única área que eu enxergava até então, né? Esses eram meus planos, né? Só não contava que era isso que de fato, que isso não de fato não iria acontecer. Então, em meados de fevereiro, aí para início de março, veio a pandemia, então mudou bastante o nosso cenário. E em março de 2020, eu descubro que eu estava grávida da minha Giovana, né? Minha segunda filha. Eu tenho Gabriela de 5 anos e hoje a Giovana vai fazer 2 anos. Então, mudou-se completamente aí o que eu tinha planejado. Ainda bem que eu tinha essa reserva financeira. E começou a pandemia, começaram algumas pessoas, sabiam que eu era psicóloga, começaram a me perguntar se eu atendia, e eu comecei a dizer que não. E aí depois eu comecei a pensar, por que que eu estou dizendo que eu não atendo, se eu estou precisando justamente de uma fonte de renda, e justamente estão me procurando? E aí acionei uma amiga, pedi para ela, me orienta, me supervisiona, me indica livros, me indica cursos, e assim eu fui começando, né? Como fazendo cursos online, tudo à distância, que a gente já entrou aí em lockdown, né? Por causa da pandemia. Tudo à distância, fui começando com cursos, com lendo livros,
e comecei a atender aí 2 pacientes, coloquei um valor bem social, na época eu atendia R$ 60, eu comecei a atender com esse valor, foi que atraiu aí mais pessoas, e hoje, né, consegui aí desenvolver uma agenda, né, com mais de 20 pacientes. E aí, quando foi meados de final de 2020, dezembro, eu decidi, eu vi algumas pessoas postando no Instagram, e eu falei, bom, se elas estão fazendo algum resultado deve dar, não sei o quê, mas eu quero também, né? Comecei a me identificar muito com a área, tive uma atuação na área hospitalar, trabalhei no hospital de campanha aqui da cidade, no período da pandemia, mas a clínica foi a minha paixão, né? Foi onde eu me encontrei de fato. E aí, em dezembro de 2020, eu comecei a criar o Instagram profissional. Se vocês forem olhar o meu Instagram lá no início, muito aí, muito sem direcionamento, sem estratégia, mas fui com o que eu tinha, né? E foco no que eu queria. E aos poucos eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, e hoje eu já lancei alguns infoprodutos também relacionados ao meu nicho, que é a ansiedade, como grupo terapêutico, grupo desafio no WhatsApp, já fiz mentorias, né, individuais com algumas psicólogas, e assim fui crescendo, desenvolvendo meu trabalho. O Close Friends, ele surge aí esse ano, né, quando eu percebo que algumas pessoas, alguns PCs e estudantes começam a me procurar ali no direct para tirar algumas dúvidas, e eu resolvi criar um espaço onde pudesse proporcionar ali conteúdos que ajudassem, né? Então, quando houve essa busca, essa procura, né, por uma ajuda ali minha, eu me vi ali no começo da minha trajetória, em que eu busquei muitos profissionais, pessoas que eu me inspirava que pudessem me ajudar, né? Então, foi com esse intuito que surge aí o Close Friends, né? Começamos o Close Friends aí com cerca de 10 psicólogas, hoje já somos aí mais de 120 psicólogas, e eu fico muito feliz em estar podendo aí contribuir de alguma forma para a vida de vocês, tá? E aí eu queria falar, assim, bem ali o começo, né? As dificuldades. Quando eu comecei aí no Instagram, meio que veio uma enxurrada de muita coisa junto, né? Ou seja, na faculdade a gente não aprende sobre marketing, sobre posicionamento digital, né? Enfim, a Giovana estava falando, né, sobre chegar na clínica e de fato entender o que é um processo de terapia. Né? Na faculdade é tudo muito superficial. Chegar na clínica e entender o que é um prontuário. Né? Na faculdade a gente não vê esse aprofundamento. E não vemos aí sobre marketing, né? Principalmente há 11 anos atrás. Né? Hoje em dia até talvez esteja um pouco mais diferente, esperamos. Né? Mas, quando eu cheguei no Instagram em dezembro de 2020 e comecei a olhar o Instagram de várias pessoas e vi que elas tinham um padrão de cor que se seguia nos posts, que elas falavam sobre um assunto específico, né? Que tinha um determinado padrão de foto, que tinha sempre depois de um conteúdo, elas pediam para a pessoa fazer alguma coisa, né? Para curtir, para comentar, enfim, que eu não entendia muito bem o porquê que elas faziam isso. E eu pensei, bom, eu preciso compreender, eu preciso entender, né? O que que tá acontecendo, como que elas fazem. E aí eu me permiti aprender ali mais sobre marketing, né? Então, eu procurei na época ali a Vivi Quirino, que me ajudou muito, né? Com essa chegada no Instagram, fiz mentorias com ela, enfim, mas muita coisa para aprender, muitas pessoas no Instagram falando sobre marketing, muitos psicólogos, e aí quem escolher? Né? Porque muita gente falavam-se muitas vezes coisas muito semelhantes, mas como gerar ali confiança, né? Como escolher a pessoa com quem eu seguiria, né? Então, eu procurei muito nesse caminho, não me focar em tantas pessoas. Eu tinha ali 5, 6 psicólogas, né, e profissionais da área de marketing mesmo, perdão, que eu me identifiquei mais com a história deles. E foram pessoas que eu decidi seguir. Porque senão a gente entra naquela questão da obesidade de conhecimento, né? Muita coisa, muita gente falando e eu não sei mais quem seguir.
Então, por isso que eu sempre digo, né? O começo vão existir ali algumas dificuldades, e aí por isso é muita coisa acontecendo, é muita coisa que a gente precisa aprender, e aí a gente precisa focar realmente em escolher quem são profissionais que mais eu sinta confiança, né? Que mais eu sinta que há conexão na minha história com a dele, né? Para seguir, tá? E aí entra num ponto aqui que já vi muitas psicólogas me procurando no direct para em relação a isso. Tempo para produzir conteúdo, cadê? Né? Eu sei o que eu quero ali no Instagram, né? Divulgar o meu trabalho, poder ajudar pessoas, com isso atrair ali, ter novos pacientes para minha agenda, mas eu não tinha tempo para produzir tanto conteúdo. E no início, vocês podem ver lá quando o meu Instagram ele começa a ganhar uma forma, uma estratégia, eu postava de segunda a sexta. Eu só não postava sábado e domingo. Mas segunda a sexta, ou seja, 5 posts por semana eu tinha que criar. E aí, no início, foi muito difícil, né? Era uma autocobrança muito grande, como fazer isso, em que momento fazer, né? Com 2 filhos pequenos. E detalhe, eu começo a fazer em dezembro, né, de 2020. A Giovana tinha 30 dias ali de nascida, né, quando eu começo. Então, me demandava muito ali no puerpério, enfim. Então, muita coisa acontecendo junto. Mas, quando chegou ali meados de fevereiro, que foi quando eu comecei a aprender, fevereiro, março, que eu comecei a aprender estrategicamente, eu comecei a me organizar, a olhar para a minha agenda de mãe, de casa, de alguns atendimentos ali que surgiam. Em que momento eu conseguia, era mais possível para mim conseguir produzir conteúdo. E até hoje, para mim, a segunda-feira, ela é um dia mais tranquilo, é um dia que eu não costumo atender. Eu atendo eventualmente se existe algum feriado durante a semana, né? Aí eu reloco essas pessoas para segunda-feira. Mas é um dia de organização, de bastidores, de prontuário, de estudar. Então, eu resolvi encaixar a produção de posts de conteúdos na segunda-feira. E aí eu separo ali umas horas do meu dia para produzir esses conteúdos. Quando eu consegui fazer isso, na segunda, hoje é mais tranquilo, porque hoje eu não busco mais tantos pacientes aqui no Instagram, né? Então, hoje eu posto uma vez por semana, né? Eu fiz essa redução, né? Mas antes, o meu foco era ter mais pacientes. Então, eu aumentei aí a produção de conteúdo e postava de segunda a sexta. E aí eu tirava ali 2, 3 horas do meu dia na segunda e fazia essas postagens, essa criação de conteúdo no Canva, né? Criação de vídeos, enfim. E como nos outros dias eu não tinha tanto tempo, eu usava o estúdio do Facebook para programar. É um site, para quem não conhece, estúdio do Facebook, onde eu programava as postagens da semana. Então, na segunda-feira, eu fazia os conteúdos todos, preparava e já programava no estúdio do Facebook, já com legenda, com tudo, e eles iam postando para mim. Então, isso otimizava muito meu tempo, foi a forma que eu consegui para isso. Hoje em dia, a segunda-feira ainda é o dia de organização de bastidores, de produção de conteúdo, mas nem sempre hoje eu consigo fazer tudo num dia. E para mim, hoje, eu lido mais tranquilamente com isso, sem tanta cobrança. Né? Eu aprendi a respeitar o meu tempo, o meu momento. Né? Então, às vezes, hoje, por exemplo, é terça-feira, eu estava produzindo ainda um conteúdo para postar amanhã no Close Friends. Tá? Mas aí tá, me organizei, né? Enfim, arranjei aí esse tempo, compreendi que postar era importante, né? E cadê o resultado? Eu achava muito que eu começaria a postar e que dentro de um mês, 2 meses, o resultado viria, né? A agenda estaria lotada, porque eu via muitas pessoas pregando isso na internet. Lote a sua agenda em X meses. Mas quando a gente vai para a prática, nem sempre é assim, né? Então, eu me frustrei em alguns momentos,
Eu pensei em desistir inúmeras vezes. Algumas vezes eu dei pausas. Eu fiquei 2 semanas sem postar nada. Eu me permiti me dar uma pausa, respeitar o meu momento, o meu processo, mas eu retornei. E hoje eu consegui os resultados que eu buscava até aqui. Então, assim, às vezes a gente pensa sim em desistir, pensa. Quem nunca pensou em desistir em alguma área da vida? Mas aí é interessante a gente pausar, a gente ter um momento reflexivo e continuar, porque o resultado ele vem com o tempo. Eu diria que hoje, com base na minha experiência no Instagram, 6 meses de produção de conteúdo com estratégia te traz resultado. Então, a gente precisa do fator tempo. Então, tem um fator que depende de nós, né? Produção de conteúdo, aprender, né? E seguir, né? Aquilo. E tem o fator tempo também, que é muito importante, tá? E aí eu trouxe, foi semana passada, o tema julgamento, lá no Close Friends, né? E resolvi trazer aqui um trecho ali do dicionário. Que é julgamento, né? Então, ato pelo qual a autoridade judicante, após examinar os autos do processo e formar sobre ele um juízo, expõe e justifica a sua decisão para a solução do conflito, né? Então, nós psicólogos, quando vamos muito para o Instagram, primeiro que existem muitas questões ali relacionadas, porque psicólogo tem que ser neutro, porque psicólogo não pode fazer isso, porque psicólogo não pode falar da sua vida pessoal, muitos julgamentos. Eu mesma fui muito julgada no início, né? Diziam que eu estava, e aí virou blogueira, né? Agora só quer saber de Instagram. Olha a psicóloga blogueira aí. Hoje em dia, quando falam isso, eu até acho graça. Mas antes isso me incomodava muito, né? Profundamente. E toda postagem que eu ia fazer, todo conteúdo que eu criava, eu me questionava, mas como vão ver? Né? Se eu queria fazer um vídeo lá, um Reels, sobre alguma trend lá do momento, eu ficava, mas o que os outros psicólogos vão falar sobre isso? Né? O que meus pacientes vão pensar ao ver isso? O que amigos, familiares vão dizer? Eu temia muito esse julgamento. Né? E isso só mudou quando eu percebi que as pessoas dizem o que elas dizem, o que elas julgam, diz sobre a forma delas de examinar um conteúdo visto e sobre a base de que elas têm referente às suas questões de vida. Então, elas expõem uma opinião. Essa opinião, esse juízo que elas colocam, falam sobre elas, sobre as suas questões de vida, sobre as suas experiências. Não fala sobre mim, fala sobre elas. Então, foi a partir desse momento que eu entendi que, independente se eu postar ou não postar, as pessoas vão continuar a falar. Não vai ter jeito. E eu me permiti ali, lógico, né, muita terapia também junto, para ir observando no que existia ali na minha história que envolvia julgamento, por que esse receio do julgamento estava tão presente, né? Que conteúdo lá atrás estava retido, que não me permitia enxergar para outras coisas. Então, eu me permiti ir olhar mais a fundo para isso em terapia. E hoje, o julgamento ele acontece? Ele acontece. Eu recebo críticas hoje? Eu recebo. Mas isso hoje não é algo que me afeta e me atinge como antes me atingia. E o principal de tudo isso não me impediu a continuar a divulgar o meu trabalho. E aí eu queria deixar essa reflexão. Como que você tem lidado com o julgamento nas redes sociais? Isso tem te impedido de divulgar o teu trabalho? De iniciar ou mesmo de continuar? Isso é algo muito interessante de se refletir, porque eu vejo, quando eu coloquei lá no Close, 80% das pessoas que responderam disseram que o receio do julgamento tem impedido
elas de divulgarem o seu trabalho nas redes sociais. E aí, eu queria te perguntar, como você julga o que você tem feito? Muitas pessoas disseram, eu coloquei lá no Close Friends, que muitas pessoas disseram quando me viam postar, fazer um vídeo, um Reels, que o que eu fazia não era ético da nossa profissão. E eu comecei a observar tudo aquilo que eu fazia e eu falava, cadê a parte antiética? Cadê? O que eu estou sendo? Onde eu estou sendo antiética que eu não estou vendo? E eu comecei a olhar, ter o meu olhar para o que eu fazia. Porque é isso que importa. É o nosso olhar para o que a gente está fazendo. As pessoas vão continuar julgando, vão continuar comentando. Então, assim, é por isso que é preciso a gente ter muita clareza de quais são os nossos objetivos com o Instagram. O que você quer com o Instagram? Ah, Thaís, eu quero divulgar o meu trabalho e quero que as pessoas se identifiquem com os meus conteúdos e quero alcançar aí novos clientes, pacientes para minha agenda. Então, quando eu tenho esse objetivo e quando eu vejo e revejo esse meu objetivo, eu tenho clareza do que eu quero. E isso me ajuda, me impulsiona a seguir na minha caminhada, sem deixar que o julgamento me interfira a ponto de me impedir. Então, sugiro que vocês vejam e revejam aquilo que vocês querem para vocês com o Instagram, tá? Que aí isso vai aproximar cada vez mais vocês desse objetivo. E aí eu queria trazer, né, saindo dessa parte ali, né, dificuldades no começo, que acontecem muito, aconteceram comigo, indo ali para esse receio do julgamento, a gente vai ali para o fazer, né, em si. E eu trago essa pergunta: como ter posts mais certeiros, né? Certeiros no sentido de atingir ali o público, né? E converter uma parte desse público em paciente. Então, primeiro, nicho definido. Não tem jeito. A gente precisa definir um nicho. Vocês ainda não têm, né? A gente precisa ter, né? A Tati que está aqui, eu sei que o nicho dela, ela trabalha muito na área de psicossomática, né? Já fizemos aí alguns processos de mentoria, né? Recentemente fiz uma mentoria individual com ela. Então, ela tem aí, né, esse nicho. Meu nicho, ansiedade. Então, lá no início, eu tinha receio de definir qual era o meu nicho. E eu pensava assim, não, se eu for focar num só assunto, primeiro que vai ter uma hora que o assunto vai acabar, eu não vou ter mais o que falar. Segundo, vai se tornar repetitivo, as pessoas não vão mais aguentar falar de ansiedade. E terceiro, eu não quero atrair só pacientes na área de ansiedade, apesar de ser hoje uma área que 80% dos meus pacientes eu atendo são questões relacionadas à ansiedade. Mas eu me equivoquei com tudo isso. Isso era uma resistência minha, né? Quando eu compreendi que quem fala de tudo não fala de nada, e que quando eu definisse o meu nicho, as pessoas, quando lembrassem de ansiedade, lembrariam, eu sigo uma psicóloga lá no Instagram, a Thaís, que fala muito sobre isso. Lembrariam de mim, me teriam ali como referência naquele assunto. Então, eu entendi da importância de se criar aí, definir o nicho. Eu também entendi que falar sobre ansiedade dá para falar muitas coisas. Não tem como acabar o assunto. E mesmo que, num determinado momento, eu posso voltar, reviver e repostar um assunto que eu postei há um ano atrás. Não tem problema. Eu posso trazer esse conteúdo de uma forma diferente. Um vídeo, um Reels que eu postei, falando sobre, sei lá, 3 dicas do que fazer numa crise de ansiedade, eu posso trazer ele um ano, meses depois, né? No formato carrossel, por exemplo, né? Então, assunto a gente tem bastante aí para ser dito, né?
E não necessariamente eu iria atrair somente pessoas relacionadas à ansiedade. Já tive pessoas que vieram do Instagram e que não tinham questões relacionadas à ansiedade, mas sim outras questões, tá? Então, nicho é muito importante a gente definir. E persona. Persona, o que que é? É a gente ter uma pessoa, né, para quem a gente está falando. Então, definir ali quais são as dores dessa persona. Eu trouxe recentemente lá no Close Friends, né, essa definição de persona que precisa estar definida. Porque quando eu falo eu tenho meu nicho definido, que é a ansiedade. Quando eu defino a minha persona, quem é a minha persona? Hoje ela é uma mulher, ela tem 32 anos, ela trabalha na área administrativa de uma empresa, ela é mãe, então ela também cuida das coisas dos filhos, de casa, ela se sente muito sobrecarregada, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela quer dar conta de tudo e se cobra muito para que as coisas saiam perfeitas, para que as coisas saiam como ela tem controlado, como ela tem planejado. Como que eu criei a minha persona? Muito lá no início, eu defini a minha persona com base em mim, com base em quem eu era do passado. Hoje, eu olho para a minha persona e começo a criar ela de acordo com a maioria das demandas que eu atendo no consultório, que eu gosto de atender, né? Aquela demanda que eu mais gosto de atender. E eu também, no início não, né? Mas ano passado, quando eu fiz essa mudança de persona, eu criei nos meus stories algumas enquetes para entender quem era aquele público que me seguia. Então eu perguntei, me conta qual a tua idade, né? Fiz ali algumas enquetes, com o que você trabalha, o que você gosta de fazer, quais as tuas dificuldades em relação à ansiedade. Então eu fui perguntando para entender um pouco e assim eu defini a minha pessoa. Se vocês forem tendo dúvidas, podem perguntar, tá? Eu não estou olhando aqui o chat, então pode ligar aqui o microfone e perguntar. E aí, o terceiro ponto, a gente precisa trabalhar o funil de vendas. Então, quando eu tenho meu nicho definido, minha persona definida, e é lógico, preciso olhar aí para o meu Instagram de uma forma geral, olhar para minha bio, para os destaques que eu tenho, né? Para ter uma chamada de ação ali na descrição da minha bio, né? Agende sua sessão, link do meu WhatsApp, né? Ter os meus posts ali, né? Com paleta de cores, tipografia, enfim, né? Tudo isso, né? São questões importantes que tornam nossas postagens mais atrativas para quem lê e nos diferencia. E aí a gente precisa olhar para o funil de vendas. O que é esse funil de vendas? Né? O formato de um funil. Então, aqui nessa área, nesse é onde está a maior massa, né? A maior parte. É a parte de descobertas e de aprendizados. Quando a gente entra no Instagram, a gente entra muito para se relacionar com pessoas, né? Para ver a vida alheia, né? Para ver onde as pessoas estão, o que estão fazendo, e busca ali também de alguma forma aprender. E aí a gente vai descobrindo quem são as pessoas com quem eu posso aprender. Então, nesse momento aí do funil, nessa parte do funil, é quando eu mostro autoridade sobre um assunto. Ou seja, eu crio conteúdos que visam atrair pessoas para o meu perfil. Ou seja, criação de reels, frases de impacto, às vezes um post ali simples, formato simples, com uma frase de impacto, né? Conteúdos mais leves e mais curtos, nada de textão, né? Então, esses tipos de conteúdos, por exemplo, como que eu fiz o meu perfil chegar em mais de 3.000 pessoas? Eu comecei meu perfil do zero, tá, gente? Eu não tinha esse perfil antes. Eu tinha um perfil pessoal, decidi na época não converter ele, né, o pessoal para o profissional. Se fosse hoje, eu faria isso. Eu só comunicaria ali as pessoas que, a partir de então, iria se ter conteúdos sobre ansiedade, ali, enfim. Eu faria isso. Mas eu criei esse Instagram do zero. Então, como que eu cheguei em 3.000?
muito trazendo ali, mostrando essa minha autoridade num respectivo assunto, tá? Trabalhando ali ao aprendizado, ensinando ali as pessoas. E eu, no início, um pouco mais ali, até início do ano, eu trazia muito conteúdo em formato de Reels, né? Porque os Reels, eles têm um alcance muito grande de pessoas. É um conteúdo que as pessoas gostam, né? E tem como trazer conteúdos aqui ensinando ali de uma forma leve, curto, para atrair pessoas para o teu perfil. Beleza. Primeira parte aí do funil de vendas. Segunda parte, a gente já vai, ou seja, muita gente aqui viu o teu Reels, mas dessas que viram, algumas acessaram o teu perfil, olharam os conteúdos que você tem e decidiram te seguir. Então, às vezes, você vê lá, um Reels, ele tem, sei lá, 3.000 visualizações. Olha o público que alcançou. Dessas 3.000, 10 te seguiram. E aí a gente foi para cá, para essa segunda, né, parte aqui do funil. Então, quando eu trago conteúdos aqui nessa parte do funil, são conteúdos que geram relacionamento e que retêm as pessoas no meu perfil. Por dia, todo dia, entram pessoas no meu perfil e saem pessoas no meu perfil. E faz parte. Tá tudo certo, né? E às vezes eu acho até interessante, esses dias deu um bug aí no Instagram que muitas contas sumiram, né? E eu perdi muitos seguidores. E tá tudo bem, porque ficam aqueles que mais se atraem. Eu sempre digo, quando sai alguém do meu perfil, eu sempre digo, ficam aqueles que mais se atraem, e eu já estou trabalhando essa retenção aqui das pessoas, tá? Para chegar nessa terceira parte aqui do funil, que é a conversão, tá? Então, aqui eu trago muito conteúdos voltados para os problemas e para soluções. No Instagram, as pessoas elas não têm muito consciência daquela dor. Então, quando elas veem uma respectiva postagem e traga aquela dor, aquele problema, ela se identifica e olha, nossa, eu tenho isso, de fato. Ela passa a ter, então, nosso trabalho aqui é muito conscientizar ali as pessoas de algo que elas possam ter e às vezes não estão olhando para aquilo. Então, conteúdos, né, que retêm as pessoas, ou seja, conteúdos educativos, né, os carrosséis ali, como resolver o problema X, dicas de o que fazer numa crise de ansiedade, e aí trazer um post ali de formato carrossel, né? Então, isso retém as pessoas no teu perfil. E a terceira parte do funil, a decisão da compra, ou seja, conteúdos de conversão. Ou seja, esse público aqui é aquele público que vai fechar contigo, né, a terapia. Então, a gente também precisa trazer conteúdos relacionados ao nosso serviço. Teve uma vez que eu escutei de uma mentoranda que ela falou assim, Thaís, mas eu vou colocar lá que eu falar sobre terapia não vai estar algo meio forçado? Não, né? A gente precisa trazer o nosso serviço, falar do nosso serviço. Agora, sim, só não surte efeito colocar lá agenda de dezembro, de novembro aberta. Isso não surte efeito, né? O que você está trazendo? As pessoas aqui em cima, elas descobrem e aprendem contigo. Elas percebem que você é autoridade naquele assunto. Olha só, a Tati, ela é autoridade em psicossomática. Então, se eu tenho alguma questão, uma doença ali, uma questão no meu corpo, eu sei que isso tem alguma conexão com o meu emocional. É a Tati, tem aquela psicóloga lá, a Tatiane, lá no Instagram, que ela fala sobre isso. E aí, aqui as pessoas descobrem isso, descobrem quem você é. Aqui elas se mantêm ali, elas se engajam no teu perfil. E aí você traz um problema, você traz a solução para aquele problema. E aí você precisa falar de um conteúdo que converta essas pessoas. Porque eu tenho consciência, e agora o que eu faço? Você tem que buscar terapia, né? Quem tem terapia? Você tem um serviço para oferecer. Então a gente precisa trazer, além de definir aqui o nosso nicho, a nossa persona, trabalhar o funil de venda, ou seja, trazer conteúdos aqui, né, no 1,
no 2 e no 3 e fazer essa mesclagem, tá? E aí, a gente precisa também se organizar em relação a esses conteúdos, né? Porque, Thaís, tu disse que eu tenho que produzir conteúdos ali no funil, né? E falamos ali um pouquinho mais atrás sobre essa questão do tempo. Então, a gente precisa se organizar em relação a esse tempo, essa criação de conteúdo. E uma das ferramentas que me ajudou muito e me ajuda até hoje é ter um calendário editorial. Né? O que é um calendário editorial? Uma planilha de Excel onde eu colocava lá dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eram os dias que eu postava, né? Qual o conteúdo principal que eu vou falar? Ah, eu vou falar hoje sobre 3 dicas de como melhorar a ansiedade. Em que formato eu vou trazer isso? Ah, eu vou trazer no formato carrossel. Ah, não, agora vai ser no formato simples. Ah, agora vai trazer no formato num Reels. Ou vou fazer uma live. Enfim, trazer, né? Traria o conteúdo. O dia não. E eu sempre colocava uma abinha ali se a arte estava feita já, né? Para eu ter um controle mesmo. Então, assim, isso é muito interessante você ter. Eu também colocava ali a CTA que eu ia colocar. Ah, se a pessoa iria compartilhar isso no final, se era para ela dar 2 cliques na tela, né? Se era para ela comentar, enfim. Então, eu sempre me baseava, montava isso. E eu tenho eu trabalho eu uso muito o Keep do Google, né? O aplicativo de notas, onde tudo que vai acontecendo eu vou anotando ali. Ah, atendi uma pessoa hoje que tem dificuldade para dormir, porque à noite ela fica pensando em várias coisas. Olha um conteúdo aí. Aí eu já vou lá no Keep e já anoto. Alguma coisa no meu dia, na minha rotina que eu vi, alguma coisa no Instagram que eu vi e achei interessante, eu vou lá e salvo. Então, tudo isso eu vou salvando para no início da semana, ou tem gente que faz essa programação do calendário editorial no início do mês, né? E aí eu vou lá e coloco, fica mais fácil para na segunda-feira, por exemplo, eu colocar lá no meu calendário todo o conteúdo que eu vou postar, tá? Organizar, como eu falei, né, quais dias que você vai postar e quando você vai criar esse conteúdo é muito importante. E como eu disse, eu sempre criava nas segundas-feiras. Era o que funcionava para mim, tá? Então, eu escolhi um dia na semana para fazer isso, mas tem muitas pessoas que acham, não, Thaís, eu tenho sempre um horário ali de 9 às 10 da manhã. Eu prefiro sempre selecionar um horário, uma horinha ali no meu dia para produzir o conteúdo daquele dia, né? Ou do dia seguinte, enfim, como você decidir se organizar. Como essa é a forma que funcionava para mim. Como vai funcionar para você, você precisa experimentar e criar. Aí, constância, né? Algo muito falado, algo às vezes difícil, mas algo muito possível. E não tem jeito, gente. Se você quer pacientes vindo do Instagram, é preciso ter constância. As pessoas precisam ver você ali. Precisam ver você para lembrar de você, né? Isso, a gente precisa entender que isso é parte do nosso trabalho. Quando eu percebi que isso era uma parte do meu trabalho, a minha concepção se tornou ele mais leve, o processo. Porque eu entendi algo, meu Deus, quando que eu vou parar de postar? Tão cedo, não vou, não pretendo, né? Até porque a gente sabe que na clínica a gente tem uma rotatividade aí de pessoas, né? Alguns momentos, tem os períodos ali de sazonalidade, dezembro, janeiro, julho, são períodos que a nossa agenda, principalmente para quem trabalha no particular, né? São períodos que a nossa agenda ela cai um pouco. Então, a gente precisa estar em constante processo de divulgação do nosso trabalho para quando ocorrer essas brechas aí na agenda, eu possa ter ali uma lista de espera, enfim, né? Eu tenho pacientes que vão receber alta, então a gente precisa estar em constante divulgação do nosso trabalho, tá? Então a gente precisa entender, faz parte do meu trabalho. É a mesma coisa que dizer assim, eu comecei a entender que, eu não quero postar, não quero mais, não sei o quê.
Eu tenho a possibilidade hoje de não atualizar prontuário? Eu tenho, mas faz parte do meu trabalho. Como que eu vou fazer uma entrega de qualidade se eu não tenho ali um prontuário? E até porque o nosso conselho, né, ele é uma das prerrogativas. A gente precisa ter um prontuário atualizado, né? Não por sessão, mas que tenha ali um embasamento do meu trabalho, né? Então, não é uma opção, eu preciso ter. O Instagram, ele também é algo que é parte do meu trabalho. Em alguns momentos eu pauso. Semana que vem eu vou tirar uns dias de recesso. Eu vou dar uma pausa. Vocês vão ver mais coisas pessoais ali do que profissionais, do que conteúdo. Mas eu entendo que isso é parte do meu trabalho e que eu preciso, né? Se eu quiser ter os resultados, tá? Não dá para postar um dia e sumir 15, 30 dias. Não vai gerar conexão com as pessoas. As pessoas buscam no Instagram relacionamento. Então, elas querem se relacionar com pessoas e para isso elas precisam conhecer você. Por isso que é interessante a gente trazer em alguns momentos conteúdos da nossa área pessoal. Quem sou eu? Né? Falar quem é você enquanto pessoa, tá? Os conteúdos assim que mais convergeram, né? Pessoas que me seguiram, seguidores em pacientes, foram quando eu trouxe um trecho da minha história referindo-se ao meu nicho, ansiedade. E aí gerou mais conexão ali com as pessoas, tá? Mas, Thaís, eu preciso postar todos os dias? Não. Você precisa definir uma constância. Antes, constância para mim era 5 vezes na semana. Hoje, constância para mim é uma vez. Eu indico para o meu público qual é a constância que ele vai ver de conteúdo ali no meu Instagram. Agora, lógico, para quem está começando, quanto mais você postar é melhor, tá? Eu posto hoje, eu fiz essa redução, eu posto hoje uma vez por semana, porque eu também faço as postagens lá para o Close Friends. Eu também faço um trabalho hoje com psicólogos. Então, hoje, o meu foco ele não é ter tantos é, pacientes mais vindos ali do Instagram, tá? Então, isso eu preciso ter claramente ali o que eu quero, tá? Mas se a tua constância, o que for possível para ti, 3 vezes por semana é possível, que é um número bem satisfatório, 3 vezes, principalmente no início, é muito importante que você faça, tá? Para alcançar aí o que você quer. Stories geram mais conexão e interação do teu público, tá? E aí é muito interessante a gente sempre atrelar stories com feed. Quem viu hoje a minha postagem que eu fiz a Verdades e Mentiras sobre a Ansiedade, eu sempre começo um assunto nos stories e eu peço para as pessoas continuarem a leitura lá no feed, tá? Então, gente, isso aqui é muito importante a gente ter, a gente fazer e ter claro, ter clareza ali do que a gente quer com o Instagram, tá? E aí eu vou trazer aqui de primeira mão para vocês, estou lançando aí um grupo de desafio, tá? Acelera Psi. Eu ainda não divulguei isso. Amanhã que eu vou trazer essa arte, essa postagem lá no Close Friends, lá nos stories. Então, vocês estão recebendo aí de primeira mão, tá? Esse grupo de desafio que vai iniciar aí dia 5/12, tá? Vai ser um grupo de desafio no WhatsApp, 10 dias de desafio, que vão te ajudar a alavancar o teu perfil e iniciar 2023 aí com o teu desejo de captar clientes no digital, tá? Te aproximando cada vez mais desse teu objetivo. Então, como que vai funcionar esses 10 dias? Cada dia a gente vai ter um grupo, e eu acredito muito em grupo. Foi quando mais eu me desenvolvi, foi quando eu fiz mentorias em grupos, participei de desafios em grupos, porque uma impulsiona a outra. Caminhar em grupo, eu digo que é mais fácil do que caminhar sozinha. E às vezes na clínica a gente se sente muito solitário, né? Então, o caminhar em conjunto ali com pessoas nos impulsiona, nos faz olhar, ver histórias, né? E nos desafia. Então, eu resolvi criar, eu já fiz no momento passado um grupo de desafio voltado para a ansiedade, onde eu trazia técnicas diárias,
E hoje decidi, vi que tem muitas pessoas ali no Close Friends que estão iniciando ali no Instagram e trouxe essa proposta do grupo de desafio como uma forma de orientar, de poder te direcionar muito aí nesse começo com todas as coisas, né? Com todo esse mundo de conteúdo aí que a gente se depara, né, ao entrar no mundo digital. Tem aí um super mega bônus, né? As 5 primeiras inscrições, elas ganham uma aula que a gente vai marcar o dia de como criar o teu grupo de desafio. Ou seja, o passo a passo de como que eu criei esse grupo de desafio e o outro de ansiedade, eu vou estar ensinando aí nessa aula para as 5 primeiras inscritas, tá? Para quem é este grupo de desafio? Para quem quer manter constância no Instagram e sente dificuldade, para quem quer aprender a produzir conteúdo de forma estratégica, para quem desanima, que às vezes sente vontade de desistir, para quem quer caminhar em grupo e quer se motivar com isso. Oi, Giovana, você quer falar alguma coisa? Perguntar? Não, eu apertei errado, perdão. Ah, sem problemas. Para quem quer caminhar em grupo e se motivar com isso, para quem quer ter um direcionamento para alinhar o teu perfil com as estratégias de marketing. Então, tudo isso, se você quer ter algum desses objetivos, se você tem algum desses objetivos hoje no Instagram, vem comigo que esse grupo é para você, tá? Como que vai funcionar? Meio do grupo de WhatsApp, durante 2 semanas, tá? De segunda a sexta, são 10 desafios. Então, cada dia a gente fala de um tema específico, como que eu vou estar falando desse tema? Através de vídeos curtos, né? Manda um PDF com aquele desafio ali, com aquele exercício prático do dia, tá? E manda um áudio ali com as orientações. E as pessoas vão perguntando e vão comentando ali, vão colocando como que foi a experiência em fazer, vão perguntando, vai ter aquele espaço ali para troca, para dúvidas e para direcionamento. Então, se você for tendo uma dúvida, você vai perguntando lá e a gente vai trabalhando, eu vou esclarecendo essa dúvida. Ou seja, a gente vai estar de mão dadas ali, né, para caminhar ali juntas, tá? Olha aí esse cronograma. Análise de perfil é o nosso primeiro dia, onde a gente vai trabalhar essa análise do teu perfil, como tá. Segundo dia, vamos criar, né, trabalhar essa bioestratégica. Terceiro dia, vamos falar de nicho, de persona, vou te ajudar a definir isso. Quarto dia, destaques, né, os nossos destaques ali, como que a gente precisa ter, o que é interessante. Foto de perfil no quinto dia, paleta de cores, tipografia. Sexto dia, calendário editorial. Sétimo dia, stories que possam ser atrativos. Oitavo dia, formatos de conteúdos. Que tipos de conteúdos? Reels, lives, carrossel, simples, enfim. Nono dia, vamos falar do funil de vendas, mas vamos falar isso um pouco do que eu falei hoje, só que vamos trazer ali exemplos, né? E te desafiar a postar, te direcionar nesse sentido, a postar conteúdos relacionados a esse funil. E no 10º dia a gente vai falar de Reels, né? Que é uma ferramenta muito poderosa aí que a gente tem de alcançar mais pessoas. Então, esses são os 10 dias de conteúdo, tá? Eu estou abrindo hoje oficialmente as pré-inscrições. O curso ainda, o grupo não foi lançado oficialmente, mas eu já estou colocando aqui as pré-inscrições lá no meu link da bio. Já tem o formulário para você preencher, caso você tenha interesse, até serve como uma forma de eu te conhecer também um pouco mais, entender a tua dificuldade. O valor original do grupo ele vai ser R$ 197, tá? Porém, promoção agora de Black Friday, tá? Vai ficar por R$ 147, você garante esse desconto, tá? Então, isso aí é algo que eu estou trazendo para vocês num formato simples, num formato que te ajuda, num formato que você tem ali o dia inteiro. Thaís, eu não estou às 8h30 disponível, estou atendendo para participar daqui do Masterclass. Não é nesse formato, né, que às vezes algumas pessoas não conseguem ter essa disponibilidade realmente por conta da agenda. Mas o que é interessante é que
de manhã, na primeira hora ali do dia, você já vai receber o conteúdo, o desafio ali do dia. Você vai ter ao longo do dia para ver em que momento isso vai se encaixar melhor para ti, tá? E vai ter meu direcionamento, meu suporte, meu apoio para a gente estar caminhando juntos, tá bom? Então, trazendo aqui para vocês essa pré-inscrição, esse conteúdo de hoje, e eu queria abrir aqui para perguntas, saber se alguém tem alguma pergunta. Não sei se a Giovana, a Tati, tem alguma pergunta que queiram fazer? Não, inclusive, pelo contrário, né? Só agradecer por todas as dicas que você deu. Eu acho que a minha maior dúvida que eu tava era a questão do definir o nicho, né? E eu pensava exatamente como você falou, de eu não quero falar só, achar de um assunto só, né? E ficar acabando sendo só aquele. E o que você falou faz muito sentido, né? Que aí eu não vou ter um foco total, porque vai ter vários assuntos diferentes para eu falar, eu não vou acabar falando de nenhum, né? Então, eu acho que o meu pontapé inicial aí vai ser chegar nessa definição desse meu nicho para eu conseguir dar o pontapé inicial nisso, mas as dicas, tudo que você falou, assim, fez muito diferencial. Que ótimo, Giovana. Fico muito feliz com isso. Se a Tati quer falar alguma coisa. Não, não tenho dúvidas, só te agradecer. É sempre bom aprender um pouquinho mais contigo. Um pouquinho Ah. muito, né? Que bom, Tati. Fico feliz também. Bom, gente, o Masterclass ele está salvo, tá? Ficou salvo aqui também, assim como o primeiro. O conteúdo, o PDF, eu disponibilizo ele para vocês. Eu só peço que façam alguma marcação lá no Instagram, postem lá, né, uma fotinho daqui, ou alguma coisa, né, sinalizando, me marcando, e aí eu envio para vocês aí em PDF o material de hoje, tá bom? Eu vou só fazer aqui uma fotinho, só para registrar. Não sei se vocês conseguem abrir a câmera. Eu não consigo, Consigo, Não. eu não consigo. acabei de pisar em casa. Então tá bom. Deixa eu só fazer uma fotinha aqui, então. Pronto, fazendo aqui essa fotinha para registrar aí o momento. Legal. Obrigada, meninas. Muito bom ter vocês aqui. E precisando de alguma coisa, é só chamar. Manda lá no direct, WhatsApp, que a gente está por aqui. Tá bom? Obrigada, Thaís. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Beijos. Beijo. Beijos.